graça e a paz do Senhor Jesus. Segundo episódio da nossa série O Fruto do Espírito, a qual nós estamos falando e aprendendo um pouco de cada gomo que o fruto do Espírito tem e ele cria e cresce nas nossas vidas. No episódio passado nós falamos sobre o primeiro gomo, que é o fruto do Espírito, que é o amor. E o segundo gomo, que nós vamos falar hoje, é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o segundo gomo do fruto, ele proporciona nas nossas vidas a alegria. Então, quando eu estou em Cristo, quando eu tenho o Espírito Santo em mim, quando o fruto do Espírito é gerado na minha vida, eu tenho alegria. Só que alegria não é a mesma coisa que felicidade. Muitas vezes nós confundimos isso, alegria com felicidade. A felicidade, ela é momentânea e ela depende de circunstâncias para ser proporcionada. A alegria, ela não depende de circunstâncias. Eu não dependo de acontecer algo para eu me alegrar. Eu não dependo de ganhar alguma coisa ou de estar em alguma situação. Independente do que eu estou passando, quando eu estou em Cristo, eu estou alegre, porque a minha alegria está no Senhor, porque eu creio que Ele me salvou, Ele me tirou do pecado, Ele me deu a salvação, Ele me limpou, me deu vestes novas. Então eu acredito que Ele me ama e que independente do que eu estou passando, eu sou salvo. Ele me deu a vida e a vida eterna. Então a alegria do Senhor, ela é uma alegria verdadeira, ela é a esperança de sabermos que Ele vai voltar e vai nos buscar. Então, quando eu me alegro no Senhor, não importa o que eu estou passando, não importa se eu estou em meio a uma luta ou não importa se eu estou em momentos bons, eu estou alegre o tempo todo. Então eu estou passando por alguma dificuldade, alguma luta, mas eu estou alegre. Eu estou alegre no Senhor. Porque independente da luta, Ele continua comigo. Porque independente da dificuldade, Ele continua do meu lado. Porque independente do que está acontecendo, eu me sinto alegre porque eu sinto a presença de Deus na minha vida. Então eu estou passando por luta, mas estou alegre. Eu estou passando por vitória e eu continuo alegre. É muito interessante isso, porque é mais ou menos assim, tipo, se Deus fizer, Ele continua sendo Deus, mas se não fizer, Ele é Deus. Então, se eu estou passando por luta, eu estou alegre. Se eu estou passando por vitória, eu estou alegre. Então, da mesma forma que Deus ele não é Deus só por fazer algo, a minha alegria no Senhor ela não vem na minha vida só por alguma coisa que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas adoram a Deus, ou eu e você, e muitas vezes quando o não do Senhor vem, a gente questiona Deus. Não, Deus, não aceito isso. Mas irmãos, nós temos que aprender isso. Se Deus fizer na tua vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Porque se Ele não fez, é porque Ele sabe que é o melhor para mim e para você. E a alegria não é diferente. Então, se eu estou alegre, é porque eu tenho Cristo na minha vida, o Espírito Santo que há em mim. Ele me alegra. Então, quando eu estou orando, eu estou alegre. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou alegre. Quando eu estou no meio da minha congregação, eu estou alegre. Quando eu sinto a presença de Deus, eu estou alegre. Quando eu estou louvando, eu estou alegre. Então, não importa se eu estou passando por um momento difícil de aflições ou se eu estou passando por uma tribulação, não importa. Eu continuo alegre. Não importa o que estiver acontecendo. Eu estou no Senhor, então a alegria vem na minha vida, é uma alegria verdadeira. É uma alegria genuína. Não é uma alegria ligada a bens materiais, a pessoas, a momentos. Não é uma alegria ligada a sentimentos carnais, é uma alegria ligada no céu. É a alegria, é o gozo. O gozo significa alegria.
Então o primeiro fruto é amor, o segundo é gozo, ou seja, alegria. Então quando eu estou no Senhor, eu não tenho como ficar triste. Quando eu estou no Senhor, então a depressão ela não me atinge. Por quê? Porque eu estou alegre no Senhor. Porque no meu Senhor eu tenho gozo. Então quando eu estou no Senhor, quando o fruto do Espírito é gerado em mim, não há espaço para tristeza. Quando eu estou com o fruto na minha vida, a ansiedade não vem, a tristeza não vem, o desânimo não vem, a depressão não vem. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que independente do que eu estou passando, eu vou ter gozo no Senhor. Não é nas coisas, não é nos momentos, é no Senhor. Então a minha alegria está no Senhor, não está no meu carro, não está na minha casa, não está no meu relacionamento, não está nas pessoas, não está nos momentos que eu vivo, mas está no Senhor. Então eu preciso entender isso, porque o fruto está sendo gerado dentro de mim. E como eu falei no vídeo anterior, não tem como eu ter somente o amor, não, mas eu tenho amor, mas a alegria eu não tenho. Eu não sou alegre. Não, eu sou alegre, mas não consigo amar ninguém. Não, eu sou até amoroso e alegre, mas eu não tenho paz. O fruto, quando ele é gerado completo. Então, quando você gera o fruto em você, ele vai vir completo. Então, se eu tenho um e não tenho outro, então eu não tenho fruto. Então, essa alegria que eu tenho, ela não é do fruto. Então, esse amor que eu tenho, ele não é do fruto. Porque se eu tenho amor, eu tenho gozo, eu tenho paz. Agora, se eu só tenho um e não tenho outro, então esse fruto não é o do Espírito. É algo de mim mesmo. É o meu amor carnal, é minha alegria carnal, é minha paz carnal. Então, nossa, mas como é que eu vou conseguir ser alegre, irmão, em meio à dificuldade, em meio à luta? Eu não sou feliz na minha vida, eu não sou alegre na minha vida, eu não tenho isso. Eu só passo luta, eu só passo dificuldade, eu não tenho ninguém com quem contar, eu não tenho ninguém na minha vida. É o tempo todo tribulação, é uma coisa atrás da outra, irmão. Só que essa alegria aqui, ela é bem clara quando diz, a alegria é no Senhor. Não é nas circunstâncias que você está vivendo. Não é naquilo que vai acontecer na sua vida, é no Senhor. Então, tá passando luta, tá passando vitória, a alegria é a mesma, porque ela é no Senhor. E Deus, ele é o mesmo o tempo todo. O mesmo Deus que é na vitória é o mesmo Deus que é na luta. Então eu não tenho espaço para estar triste. Porque quando eu estou triste, então é a minha carne que está padecendo. Paulo já dizia isso. Jesus disse isso para os discípulos. Jesus disse, ei, vigia e ora, por quê? Porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Então a tua carne, em meio às circunstâncias, ela vai querer ficar triste. Ela vai querer dizer que não é feliz, ela vai querer ficar em depressão, ela vai querer ter ansiedade, ela vai querer parar, ela vai querer desanimar. Mas o espírito não, eu estou forte, porque eu estou no Senhor. Paulo, bem claro, quando ele dizia, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Porque essa é a carne. A carne, ela quer nos separar. Por isso que o fruto do Espírito existe, porque no capítulo de Gálatas fala sobre isso. Nós estamos falando do fruto, mas o oposto do fruto são as obras da carne. As obras da carne, elas querem nos fazer pecar. As obras da carne, elas querem nos afastar da presença de Deus. Então é uma luta constante entre a carne e o Espírito. É uma luta constante. Por quê? Porque a carne quer me afastar da presença de Deus, mas o Espírito quer me aproximar. Então a minha carne, quanto mais longe ela me colocar da presença de Deus, melhor. Mas o Espírito não. O Espírito quer me aproximar do Senhor. O Espírito quer me levar a ter experiências diferentes. O Espírito quer me encher. O Espírito quer me alegrar. O Espírito quer me dar amor. O Espírito quer me dar tranquilidade. O Espírito quer me dar anseio pela presença dEle. Então é uma luta constante. É uma luta constante.
um opõe-se ao outro. No início de Gálatas fala sobre isso. É uma lutando contra a outra. Uma querendo prevalecer contra a outra. Então, entenda que o Espírito, ele dá um fruto, mas a carne, ela tem as obras. Não é o fruto da carne. É o fruto do Espírito e as obras da carne. E as obras da carne, elas são pecaminosas. As obras da carne, elas querem me fazer pecar. As obras da carne, elas querem me fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que vai me tirar da presença de Deus. Mas o Espírito, ele só quer me aproximar do Pai. Então, quando eu fortaleço o meu espírito, quando eu encho o meu espírito, eu estou mais perto cada vez de Deus. Eu cada vez sinto mais a presença dEle. Eu cada vez sinto o Espírito me encher. Eu escuto mais a voz de Deus. Eu sinto mais a presença dEle. Eu choro, eu falo em línguas, eu profetizo porque o Espírito está me enchendo. O fruto está crescendo. Eu amo o meu próximo. Eu sou alegre no Senhor. Eu tenho paz com todos. Eu sou paciente. Porque o Espírito está sendo alimentado. Então, para o fruto ele brotar na sua vida, é preciso regar. E o que eu tenho feito na minha vida? A pergunta de hoje é essa. Eu tenho regado o fruto ou eu tenho alimentado a carne? O que eu tenho feito? Eu tenho regado o fruto para que ele cresça com a palavra, com a oração, com a vigilância, com a adoração? Ou eu tenho alimentado a carne com as coisas mundanas, com o pecado, com muitas vezes o desânimo? Eu preciso determinar o que eu estou fazendo. E essa palavra veio para nos ensinar isso. Olha, quem você alimentar é quem vai predominar. O início do capítulo diz: um luta contra o outro. Então é uma luta constante entre a carne e o espírito. Só que quem determina quem vai vencer esta batalha sou eu. Quem determina quem vai prevalecer na minha vida sou eu. Quando eu alimento o espírito através da palavra, ou eu alimento a carne através das coisas do mundo. Prostituição, ganância, inveja, o ódio, a falta de amor, eu brigar com as pessoas, falta de compaixão, sensualidade, impurezas, palavras torpes. Tudo isso é o que a carne quer proporcionar na sua vida. Tudo isso é o que a carne quer fazer contra você. Então, eu decido quem eu alimento. Então, se eu leio a palavra, se eu oro, se eu busco, se eu jejuo, se eu adoro a Deus, se eu louvo a Ele, se eu estou constantemente envolvido na obra, na palavra de Deus, se eu evangelizo, eu estou alimentando o meu espírito. Se eu vigio. Agora, se eu não vigio, se eu deixo as impurezas entrar, se eu deixo de amar meu irmão, se eu fico com raiva de todo mundo, se eu brigo com todo mundo, se eu ofendo as pessoas, se eu não tenho compaixão, se eu deixo as imoralidades entrar na minha vida, se eu deixo a prostituição entrar, se eu deixo relacionamentos errados entrar, se eu deixo as palavras torpes entrar, se eu deixo a traição entrar, se eu deixo a idolatria entrar, se eu deixo o adultério entrar, isso vai fazer com que a minha carne ela cresça dentro de mim e isso vai me consumir, ela vai me engolir. Então nós temos que decidir hoje. É a pergunta do Senhor: filho, quem você está alimentando? Então é preciso alimentar o Espírito para que ele permaneça forte. Porque só alimentando o Espírito é que o fruto vai crescer dentro de mim e de você. Porque aí quando o fruto cresce, nós vamos ter os 9 gomos. E o primeiro que a gente falou foi o amor. E o segundo agora, que é o gozo, a alegria. A alegria no Senhor. Então
um ponto importante é que quando eu estou alegre no Senhor, eu sou forte. Quando eu me alegro no Senhor, eu sou forte. Estou passando por uma dificuldade, mas eu estou alegre. Estou adorando. Estou buscando. Porque a minha alegria está no Senhor. Então que hoje você entenda que você precisa alimentar o teu espírito para que o fruto vá crescendo na tua vida. E através dessa série nós estamos alimentando o nosso fruto. Então nós começamos ontem alimentando o fruto. Então cada vez que nós formos falando de um gomo, nós estamos alimentando o fruto dentro de nós. Nós estamos regando o fruto. E ao final do 9º episódio, eu creio que o fruto vai estar brotando nas nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente através desse vídeo, dessa série. Compartilhe com alguém, curta este vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações para que quando sair um novo episódio, você seja notificado pelo YouTube, amém? Que Deus em Cristo possa te abençoar em nome de Jesus.